Caio Jorge, falando sobre a possibilidade de não ficar no Cruzeiro. Fernando, fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogadores liberados, se você quiser falar aí de alguma situação de JBL, de qualquer coisa, você fala também, Rafa, mas sobre essa primeira pauta dessa noite, né, sobre jogadores liberados, uma notícia importante porque a expectativa, assim, pelo menos para mim, não estava tão positiva, né? Lógico que a gente não sabia o que ia acontecer, não tinha certeza do que poderia acontecer. Mas pelo histórico, né, que a gente já acompanha de STJD, de futebol brasileiro, pelo histórico, a probabilidade era grande de ter uma suspensão rolando, né? Sim, e aí parabenizar o jurídico do Cruzeiro pelo trabalho. Recentemente a gente teve o Gustavo Gomes sendo julgado e absolvido, mas a gente teve o Marlon do Grêmio que pegou, se eu não estiver enganado, 2 jogos de suspensão. Ele até vai poder jogar hoje, mas está suspenso por 2 partidas. Então é muito complexo, né? Cada caso é um caso e depende muito da defesa ali que é articulada pelo jurídico do clube. Então o jurídico do Cruzeiro está de parabéns por ter conseguido fazer o trabalho que esportivamente nos interessava, né? Ter os atletas disponíveis para essa reta final de temporada, em especial pensando em Copa do Brasil. Acredito que hoje o objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro já está cumprido, não acredito, né, em possibilidade de título do Cruzeiro, tampouco do Palmeiras. Então, pensar muito nessa Copa do Brasil. Que bom que nós temos os 3 atletas disponíveis sem esse tipo de suspensão. Caio já nos adiantou, né? Nos lembrou que o Romero está suspenso para o primeiro jogo da Copa do Brasil, mas aí a suspensão normal. Pendurado. Pendurado, perdão. Eu achei que era suspenso. Suspenso é só o Wanderson, que ainda não retornou. Graças a Deus. Eu achei que você falou, eu tinha entendido você falando que ele não estava disponível, mas tudo bem. Então é isso, importante demais ter esses atletas disponíveis e aí agora com o nosso treinador e com esse grupo usar esses 3 últimos jogos para, gerir bem os minutos de todo mundo chegar bem para esse confronto decisivo contra o Corinthians no Mineirão. Essa é a expectativa. Aqui no chat tem o Ronilson está dizendo: achei muito 200 mil de multa. Enfim, foi algo até, você sabe, Samuel, sugerido ou isso é proposto pelo STJD, né, a multa? Eles chegam num acordo, né? O Cruzeiro teve essa transação disciplinar. O que é importante a gente dizer aqui? Porque senão, então um jogador que tem algum risco, você vai fazer isso. Não, tem um critério, né? O integrante do pleno do STJD, o auditor Rodrigo Ayashi, ele disse o seguinte, destacou estarem presentes os requisitos obrigatórios para a concessão. Os denunciados não gozaram do referido benefício no último ano. Os denunciados não apresentam antecedentes ou conduta desportiva que impediriam aí que tivesse a transação, e os motivos e circunstâncias da infração permitem a concessão do referido benefício, né? Então eles foram denunciados ali no artigo 243F por ofenderem a arbitragem. Então, com base nisso tudo, né, na infração cometida, e destacando estarem presentes os requisitos exigidos, esse que a gente falou, né, concedeu o benefício, e a Procuradoria e o clube acertaram aí esse pagamento no valor de R$200 mil. Aí está dizendo, nos termos do artigo 80A, parágrafo 3º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Dá até para procurar esse artigo aqui e a gente falar depois sobre o que ele diz. Mas então, tem, vamos dizer, brechas da lei, né? E advogados competentes vão conseguir fazer uma defesa e argumentar para que tudo isso seja aceito, né? Então, desde a semana passada, quando a gente falou, o Departamento Jurídico do Cruzeiro, com o doutor Michel Assef Filho, com os outros advogados que eu citei, o Marcos Lima, que é o gerente jurídico do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, com seus pares na Toca da Raposa 2, todos trabalharam para encontrar a melhor defesa. E a melhor defesa foi essa alternativa
da transação disciplinar. Então, tudo certo. Por exemplo, o caso do Marlon aí, o jurídico do Grêmio já não conseguiu tanto êxito assim, né? Então, nem todo processo vai ter uma regra ali, aí você precisa ter bons profissionais. E volto a afirmar aqui, o Dr. Michel Assef Filho, que é advogado do Flamengo, presta serviço para o Cruzeiro, é um baita nome que o Cruzeiro tem aí para fazer as defesas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Léo. É uma vitória muito importante, como eu disse, né? Porque se isso vai para julgamento, aí cada auditor com um pensamento e tudo, e ter encontrado essa oportunidade de transação disciplinar, você pulou todas essas etapas e deu tudo certo, né? Não tem mais conversa. Eu vi muita gente falando, mas pode recorrer. Não, é o pleno do STJD, a última instância, transação disciplinar, acabou. Agora tem que esperar a próxima aí, que não seja tão cedo. Aí vão surgir alguns tipos de comentário e a comparação nesse momento é inevitável, né? O torcedor sempre faz. Por exemplo, o Elsan, que está dizendo, Bruno Henrique com os áudios comprovando a fraude e tudo mais, pagou 100 mil. É difícil também entrar nesse ponto jurídico, né, Valu? Ou a gente sabe, inclusive, do olhar como a gente já falou aqui na abertura da live, muitas vezes para alguns clubes que a situação pode ficar mais branda, né? Mas esse tipo de comparação. Então você acha que essa multa de 200 mil ficou pesada para o Cruzeiro, Valu? Ô, Léo, assim, a gente sabe que existem, principalmente o Flamengo nesse caso, né? Foi tratado de uma forma muito benevolente pelo STJD, né? Por conta da situação, de tudo que foi provado, de fato, a respeito do envolvimento do Bruno Henrique. Agora, com relação à multa, a gente tem que observar cada artigo, além dos jogos de suspensão, tem também a sua própria multa, né? Então, por mais que a gente ache determinado caso mais grave daqui de fora, os artigos eles têm variações diferentes de multas. Claro que quando a gente compara friamente, sem saber o que dizem os artigos com relação às multas nos casos do Cruzeiro e no caso do Bruno Henrique, a gente imagina, foi algo muito mais grave. Isso aí não está aqui sob nenhuma discussão, não tem discussão, na verdade, nesse assunto. Mas eu, particularmente, né? Claro, né? É fácil falar, não estou fazendo conta aqui com o dinheiro dos outros. Mas quando a gente pensa no ganho esportivo trocado por essa multa, eu creio que ninguém dentro do Cruzeiro assim tenha se queixado, Léo. É óbvio que nem por isso o STJD tem que continuar, né, com as lambanças que acabou protagonizando nesse ano de 2025, especialmente no caso do Bruno Henrique, mas eu particularmente acho que ficou assim, doce essa multa de 200 mil, perto do que poderia ser, né? Se arrastar qualquer possibilidade da gente perder, porque existiu, a possibilidade era remota. O Samuel Venâncio sempre trouxe isso aqui na Samuca TV, no Central da Toca, mas era possível, né? E um ano que a gente vê um tribunal variando mais as suas análises e julgamentos, variando mais do que os critérios da arbitragem brasileira, cara, eu tô tranquilo a partir de agora, entende? Eu fiquei apreensivo, sim, acreditei muito no poder de defesa do jurídico do Cruzeiro, mas tranquilidade é agora. Então, Léo, claro que quando a gente compara para o que fez o Bruno Henrique, fica salgado, fica o dobro, né? Mas quando a gente pensa em termos de Cruzeiro, de campo, olha a tranquilidade, né? A gente tem todo o cenário exatamente com todos os jogadores para o Jardim trabalhar da maneira que bem entender, e eu fico muito feliz com essa decisão. Claro, eu acho que fica no caso do Caio Jorge também um aprendizado, né? Afinal de contas, contou muito. Ele tem um episódio, né, dessa situação. Ele estava zerado e o fato dele estar zerado contou muito também, como já chamou a atenção ali na sua fala o Samuel Venâncio. Então, realmente nas situações difíceis, né, que o Cruzeiro vai passar, porque próximo ano, para mim, a arbitragem vai continuar ruim no Brasil e etc., mas a gente
vai ter um time ainda melhor e mais competitivo, então também que tenha ficado o aprendizado nesse sentido, né, de tentar conter um pouco mais ali a emoção, a hesitação, mesmo quando ele tem razão, que foi o caso. Ô, Léo, o Thiago Matar até me mandou aqui, eu até perguntei uma pessoa aqui para ver se é realmente isso, mas parece que faz sentido, porque cada um estava em curso ali na denúncia, né, com a pena máxima de multa de R$100 mil, né? Então pode ter sido aí a pena máxima de multa para cada, somando 200, e aí, como cabe a transação disciplinar, livra ali os atletas da punição de jogos, né? Porque os dois podiam pegar. Então, faz total sentido. Se for isso realmente, a gente informa mais para frente, viu? Claro, sim, e até já tem alguns comentários aqui nesse sentido. O Renato está dizendo, o Bruno Henrique foi a pena máxima do artigo que ele respondeu. No chat aqui da live, a galera comentando sobre a situação de hoje no STJD. Ô Caio, mas que bom, né? Até porque Caio Jorge, Romero e Fabrício Bruno, titulares absolutos. Claro que cada um ali, também se fosse punido, não necessariamente levaria a mesma punição, mas titulares absolutos, tranquilidade para o Leonardo Jardim, especialmente na Copa do Brasil, né? Até porque no Brasileiro ele já falou que pode, nesses próximos jogos aí, equilibrar mais o time, rodar um pouco o time para equilibrar a parte física um pouco mais, né? Ah, com certeza. Quando a gente pensa na espinha dorsal do Cruzeiro, automaticamente pensamos nesses 3 jogadores que são insubstituíveis, né? Aí muito por conta do que eles já fizeram ao longo da temporada. O caso que mais preocupava era o do Caio Jorge, não só pela probabilidade dele tomar uma punição, mas pelo tanto que ele é determinante para o Cruzeiro vencer jogos, né? E agora que a gente tem visto o Caio retomando o alto nível com 6 gols em 5 jogos, seria ainda mais danoso não ter ele, principalmente olhando para a Copa do Brasil. Acho que esses jogadores vão ser utilizados no Campeonato Brasileiro, mesmo com o Jardim, quem sabe já a partir da próxima partida girando o elenco, mas esses caras vão ter minutos, né? Creio que principalmente contra o Botafogo no Mineirão, que é o jogo que eu já estou visualizando que talvez seja o último com o time titular diante do torcedor, e o Romero também não vai estar à disposição contra o Ceará. Então, até por isso, estou considerando os 3, assim como os outros titulares, começando contra o Botafogo. É importante também para a reta final de Brasileirão, porque, como o Jardim já disse, essa reta final, esses 3 últimos jogos, também vão ser importantes pensando em ritmo de jogo, né? É um Jardim que vai precisar, sim, girar o elenco, mas que, ao mesmo tempo, vai precisar equilibrar com ritmo, porque o Cruzeiro precisa chegar com um volume bem elevado de jogo, principalmente pensando na parte física, para a partida contra o Corinthians. Perder ritmo agora não é uma opção. Bom, aqui no chat da live, o Hudson dos Estados Unidos, sempre garrado aqui nas lives. Boa noite, Samuca aí, toda a turma, Valu, Rafa, Caio, Léo, uma dúvida. Esse valor da multa vai para onde? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e vi uma informação no site da ESPN falando sobre isso, sobre esse valor pecuniário que vem de uma atuação da Justiça Desportiva, como multas, é depositado na respectiva entidade de administração, ou seja, as punições financeiras emitidas por TJDs, né, estaduais, vão para a respectiva federação do estado, de futebol do estado. E quando a multa é aplicada pelo STJD, o valor vai para a CBF. Então, acredito que vai ser o mesmo destino aí. Tem outra informação, Samuel? Não, eu já vi que era exatamente isso. Tem algumas transações que aí é doação para alguma coisa, mas aí já especifica na própria transação, né, no próprio resultado. Neste caso aí, acho que é realmente um dinheirinho para a CBF que ela está precisando. Se o Pedro puder fazer esse Pix aí, se já não tiver feito, né? Até ali na própria matéria do Central da Toca, acredito que era para esse valor em 2 dias úteis,
que o Cruzeiro deveria depositar. Ô Samuel, esse aí o Pedro pediu só para gerar o código de barra rapidinho. O código de barra, o Pix é mais rápido ainda. Só assim. Ai, ai. Bora falar agora sobre Caio Jorge, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Foi perguntado se pretende deixar o Cruzeiro em janeiro, quando deve receber propostas do exterior, abre aspas pro KJ. Meu coração está muito feliz aqui. Para ser bem sincero, nem estou pensando em propostas para sair. Espero estar jogando a Libertadores aqui, mas deixo nas mãos da diretoria sobre os próximos passos. Caio Jorge, que foi comprado da Juventus da Itália no ano passado por 7 milhões de euros. Contrato até 2029. Nesse momento, o Caio Jorge, inclusive, espera por um reajuste salarial. Ele ganha na casa de R$1 milhão por mês. Dá uma olhada na frase do KJ, abre aspas, se o Pedrinho Lourenço quiser renovar, a gente senta e conversa. Estou muito feliz e, como falei, é motivo de muito orgulho estar fazendo gols com essa camisa. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!